Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, né? Com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia que Deus nos dá para falarmos do seu santo evangelho, do seu Filho Jesus, dando-nos, Senhor, a oportunidade pela qual nós te agradecemos de mais um dia de existência, de paz, de harmonia, de felicidade e de bênçãos. Por isso, vamos agradecer a Deus, vamos conversar, falar com Ele. Meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de existência. Te suplicamos que sobre todos, Senhor, dai-lhes a tua bênção, a tua proteção, a tua guarda, o ajuste, Senhor, em suas vidas, ajudando-os a se completarem, a se autorresolverem com todas as suas dificuldades, seus problemas, que os seus anseios e desejos, Senhor, segundo a tua vontade, se for bom para cada um, sejam realizados. Nós te agradecemos por mais um dia de existência e te suplicamos, Senhor, que envies o teu Santo Espírito às famílias enlutadas, confortando-as, ajudando-as, fazendo-as, Senhor, cada vez mais conscientes de que todos, Senhor, vieram para te servir, para que quando acontecesse, Senhor, estas coisas que nestas famílias aconteceu, já tivesse um destino certo de ir para o teu seio, para o seio de Abraão, para o paraíso criado pelo teu Filho Jesus, para ti, morando no céu eternamente. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e entregamos todos aqueles que ainda não são, Senhor, convertidos por tua palavra, para que possam, antes das suas partidas, se converter e aceitar Jesus como Salvador. Eu te suplico em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, a bondade de Deus é para todos, não é só para os cristãos, porque todos são criaturas de Deus. Antigamente eram filhos de Deus, até o pecado de Adão. Eram filhos de Deus. Depois do pecado eles foram destituídos, né? Foram expulsos do paraíso e por esse motivo perdemos o direito à vida eterna. E agora temos que lutar por esta vida eterna, porque nós temos um inimigo muito comum, que é Satanás. Ele foi expulso do céu pela sua missão, pelos seus desejos. E então nós sofremos hoje por isso. Nós temos a remissão dos nossos pecados através do sangue derramado de Jesus Cristo. A bondade de Deus é como disse para todos. Vejamos Isaías 54, de 6 a 10. O Senhor chamará vocês de volta como se fosse uma mulher, abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada. Diz o seu Deus. Por um breve instante eu abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tomariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la, embora os seus montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas. Ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você, igreja de Deus, servos de Deus, povo escolhidos, povo renovados, povo luz eterna do Senhor Jesus, do Senhor Deus.
Então Deus está falando diretamente a cada um daqueles dos seus servos que fazem parte de um todo, que é a sua igreja. Quando ele fala em sua igreja, ele não fala em denominação, porque em todas as denominações existem cristãos fiéis, escolhidos, dedicados à palavra de Deus. Portanto, vejamos que o Senhor Deus nos alerta e que Ele não nos deixará. Ele diz: habitarei em vossos corações desde toda a sua existência, até a consumação dos séculos, até a consumação das nossas vidas. Porque após o nosso espírito vai para Ele, nós estaremos numa outra dimensão, numa outra situação muito mais nobre, muito mais acessível, muito mais consciente, sem pecado, sem gemido e sem dores. Portanto, meu amado amigo, é importante servir a Deus. Ainda tem Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Deus está conosco, nos ajudando, nos protegendo pela sua bondade e pela sua misericórdia. Vejam bem o que ele diz: o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos. Não ao catolicismo, não ao budismo, não ao fascismo, não há nada dessas coisas, mas ao Cristo, Filho do Deus vivo. Antigamente rasgavam a veste, se vestiam de roupa de saco, mas nós temos que transformar nos nossos dias o coração, a vida, o testemunho, o apelo de Deus pela bondade, pela misericórdia. Vamos para Tito capítulo 3, versículo 3 a 6, diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na sua inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Este é um Deus poderoso, meu amado. Não há um outro, não há imagem, não há nada que substitua esse Deus. Eu sou o único. O Senhor Jesus diz isso para todos nós. Mediador entre Deus e os homens, não há um outro. Não há Maria, não há José, não há João, não há Joaquim, não há Felipe, não há nada neste mundo que substitua Jesus Cristo. Somente Ele. A sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos ama e é piedoso e faz recomendações a cada um de nós. Cada um de nós, Ele está sempre nos dando exemplos em Lucas 6, 35 e 36. Leia, procure ver. Eu vou deixar esses versículos para você ler. A compaixão de Deus é infinita e ama as crianças. Leia em Mateus 14 e 16, 19 e 14. Para com os seus inimigos, Deus ama e quer que nós amemos os nossos inimigos, que façamos dele aquela referência de oração, de súplica. Deus ama até os nossos inimigos, está em Lucas 22, 50 e 51. Ele nos dá assistência mútua, não é? E nós também devemos dar uma assistência mútua. É um dever do cristão para com os seus inimigos, para com os seus irmãos, para com aqueles que estão próximos. Está em Mateus 22, 39, em Lucas 10,
27 e 28. Há exemplos também, meu, no Velho Testamento, não é só no Novo Testamento que pela graça sois salvos mediante a fé. Antes na lei já existia exemplos. Amor a Davi, lembra de Jonatas? Em 1 Samuel 19, de 1 a 6, Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonas, porém, gostava muito de Davi, porque não via erro, não via coisas insensatas em Davi. E alertou Davi, procurou Davi e disse: olha, Davi, meu pai está procurando uma oportunidade para te matar. Tenha cuidado, amanhã cedo, vá para um esconderijo e fique lá. Não saia mais de lá, porque meu pai quer te matar. Meu pai quer acabar com a tua vida. E era o filho do rei. E então ele avisou, ele preparou o amigo Davi, que viria a ser rei depois, não é? Avisou, está em 1 Samuel 19, de 1 a 6, o amor a Davi e Jonatas. Saul falou ao filho, minha filha. Ele foi lá e avisou: sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que descobri. Uma amizade sincera, e assim que os cristãos deveriam ser e não são. A ambição, a inveja, a intriga, a disse-me-disse, né? Jonatas falou bem de Davi ao pai Saul. Ele disse que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez nenhum mal. Ao contrário, o que ele fez trouxe-lhe grandes benefícios, apesar dele ser rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu para salvar a vida de Saul. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel, né? Mesmo viste tudo o que ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? A pergunta do filho para o pai. Saul atendeu a Jonatas e fez um juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Nós devemos ser fiéis também uns aos outros. O apelo de Paulo em favor de Onésimo, lembram? Filemão 10, 16, 17. O apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mandando de volta a você como se fosse o meu próprio coração, a minha própria pessoa. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. E é isso que Deus quer. Deus não quer nada forçado. Deus quer uma amizade sincera, pura. É preciso conhecer o Evangelho para vivê-lo, né? Gostaria de ficar com o escravo, mas não era dele. Era de Filemão e ele mandou de volta. Mas não quis fazer nada sem sua permissão. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Aquele Onésimo havia se convertido, ele era um escravo, e agora era irmão na fé em Cristo Jesus. As virtudes, todo cristão tem que ter as suas virtudes, porque o Senhor recomenda isso a cada um. Está em Colossenses capítulo 3, 12 e 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor Deus nos perdoou. Muito pior, nós fazemos e fizemos contra Deus e Ele nos perdoa. E muitas das vezes nós não queremos perdoar o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso companheiro. A comunhão tem que ser perfeita, direta. A igreja primitiva procura e luta nos nossos dias para que os irmãos vivam em união. Em Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a você mesmo. Em Efésios capítulo 4:32, sejam bondosos e compassivos com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Este é o Deus poderoso de amor, de ternura, de compaixão, de bondade, que nós o servimos, que nós o temos em nosso coração, em nossas vidas. Nós temos que dar passos largos para com Deus. Passos largos e espaçosos para praticarmos a bondade, o amor, a caridade entre os irmãos e os que não são irmãos. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 5 e 7, nos diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos os seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E é isso que nós estamos vendo aí, o caminho, o evangelho de Deus sendo rasgado por causa desses falsos profetas, desses falsos pastores, desses enganadores. São homens de cobiças, de grandes ambições. Em sua cobiça, diz no versículo 3, em sua cobiça traz mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas o lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Sobre aquele povo ímpio, meu. É preciso conhecer a palavra para não vir a cair no abismo. Observe, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Noé, homem justo, homem de fé, homem fiel a Deus. Noé foi um dos homens mais fiéis a Deus. Então é preciso que nós também procuremos, lutemos para sermos fiéis a esse Deus Todo-Poderoso. Devemos abolir de nós a cobiça, a inveja, a intriga. Em sua cobiça traz mestres, os explorarão. Está aí, nos nossos dias, não é? Mas Deus nos livra. O fiel livrou Jó, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. A sabedoria Deus nos dá no falar, a lei da beneficência. Está em Provérbios 31:26. A regra áurea está em Mateus 7:12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eis o recado do Senhor Deus nesta manhã. A bondade de Deus é para todos. Que Deus
continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém.